governo Lula, que é o governo brasileiro, infelizmente, negou na última sexta-feira, dia 24, os vistos solicitados por 2 integrantes do Departamento de Estado dos Estados Unidos que pretendiam viajar a Brasília para reuniões com autoridades eleitorais. O governo Lula, que é o governo brasileiro, infelizmente, negou na última sexta-feira, dia 24, os vistos solicitados por 2 integrantes do Departamento de Estado dos Estados Unidos que pretendiam viajar a Brasília para reuniões com autoridades eleitorais. Os pedidos de vistos de Riley Barnes, que é o secretário assistente do Departamento de Estado, e Samuel Sampson, secretário assistente adjunto, foram apresentados no último dia 20 de julho, mas o Ministério das Relações Exteriores vetou a documentação. Nos bastidores, a suspeita no Planalto é de que seria uma missão com o objetivo de lançar dúvidas sobre a integridade e a transparência do sistema eleitoral brasileiro, como se ele tivesse alguma. Além disso, representantes da Embaixada dos Estados Unidos indicaram que os 2 também tinham interesse em se encontrar com Flávio Bolsonaro. No sábado, a assessoria do Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que a missão de diplomatas americanos para o Brasil não tinha o objetivo de interferir nas eleições brasileiras e que a missão seria uma visita de rotina, classificando como mentira sem fundamento as alegações de que a iniciativa buscava desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Ainda de acordo com os Estados Unidos, a agenda incluiria reuniões com os integrantes do governo Lula, líderes religiosos e representantes da sociedade civil, para discutir integridade eleitoral, liberdade religiosa e liberdade de expressão. Aliás, segundo o jornalista Cláudio Dantas, a participação de observadores internacionais nas eleições, por enquanto, só agrada ao governo do PT. Até agora, 5 dos 6 órgãos credenciados para missões de observação eleitoral são comandados por grupos ligados à esquerda brasileira e mundial, e até aliados diretos do governo Lula. Na semana passada, o TSE rejeitou um pedido do Eurolat Global Democracy Forum para acompanhar o pleito e disse que só autoriza entidades previamente convidadas por eles próprios. A Justiça Eleitoral, Eduardo. Pavinato, na sexta-feira eu critiquei esse Eurolat, né, o Democracy Forum, Global Democracy Forum, por causa do site. Eu visitei o site deles, tinha aquela coisa da Agenda 2030 da ONU, né? Só que ao mesmo tempo, se for pela transparência e agregar, me chama a atenção, e aqui eu faço essa errata, me chama a atenção é quando o Estado se posiciona, né, e passou desapercebido por mim isso. O Estado se posiciona dessa forma. Não, você tem que ter sido convidado por nós mesmos. Então qual que é a transparência nesse sentido? Né? Que nem você dá entrevista por imprensa controlada na embaixada, do jeito que o Lula gosta. Né? Não tem sentido, não tem imprensa livre dessa forma. Né? Então qual que é o sentido disso? Tá muito claro que é para você, os amigos, fazer aquela forma. Né? Então chamamos as entidades vinculadas à esquerda nacional e à esquerda global. Então fica aquela proforma, né? Eu endosso, eu aprovo o processo, ao mesmo tempo que nós já vimos numa outra oportunidade o Barroso pedindo aos Estados Unidos em 2022 que atestasse o processo eleitoral no Brasil, bem como o Lula nesse ano também, chamando o Marco Rubio. Se vocês quiserem, eu não vou imitar aqui, eu não tenho o talento do Pavinato. O demônio da Tasmânia. O Capitão Caverna também, né? Então, você vê que é bem essa forma de... Não, o Marco Rubio, se quiser, ele pode ir no Brasil atestar as eleições. Ele falou isso, salvo engano, foi início desse ano. Ele pode atestar as eleições no Brasil, ele verá como é que funciona, né? Vai ver a integridade do sistema eleitoral brasileiro. É isso, novamente, é uma diplomacia de chiqueiro, feita de boteco, né? Igual ele falou, de uma forma tampão, e até aproveita aqui a oportunidade, Pavinato. Se perguntou, só faltaria a Michelle Bolsonaro, eu acho que ela não faria aquilo, igual o Alckmin fez lá do Lula, eu não acho que a Michelle faria isso com o Flávio Bolsonaro. Então é isso, é uma forma bem chiqueira da diplomacia brasileira. A gente também tem que lembrar, né, porque assim, a César o que é de César, né, a Michelle, ela tem postura. Sim. Não se pode negar. Porque, veja bem, falando também em relações internacionais, a Janja
mandando a maior potência espacial do mundo tomar no cu. Sim, isso apenas... Esse é o nível do governo pedindo respeito. Apenas isso. Tá aí, ó. A dama primeira mandando a maior potência aeroespacial do mundo tomar no cu. Tem como pedir respeito a essa gente? Com certeza não. É de uma hipocrisia tremenda. Outra coisa que é a hipocrisia é justamente nós termos aqui um sistema eleitoral que já há muito tempo a Justiça Eleitoral tenta dizer e reafirma isso sempre. Olha, o nosso sistema eleitoral é confiável, é transparente, não precisa de reforma nenhuma, é perfeito, é ótimo, incriticável, inquestionável. E aí, quando você tem enviados de um governo estrangeiro, que estão aqui não é nem na época da eleição, viu? É antes da eleição, só para conversar com o próprio governo, com o governo Lula. Tava lá na agenda, não é que o Trump mandou enviados para conversar só com o Flávio Bolsonaro, para conversar só com o PL, não. Mandou enviados. Mandou os enviados para conversar com o próprio governo Lula, conversar com entidades da sociedade civil, com líderes religiosos, e foram proibidos de entrar no país. Qual que é a justificativa para um negócio desse? O que o governo petista tem a esconder? Qual é o medo de que sejam observados externamente ao longo desse processo eleitoral e do contexto eleitoral? Não faz o menor sentido. As restrições, as barreiras criadas também pela Justiça Eleitoral tem que ser convidado porque simplesmente eu não posso, sendo uma autoridade de um país estrangeiro ou de uma entidade qualquer estrangeira, porque eu não posso simplesmente vir ao país e poder observar as cabines de votação, as salas de apuração, ter acesso ao tal do código-fonte, porque se não há nada a esconder, se é tudo transparente, aí a gente tem que abrir de fato. E mais do que isso, porque mesmo que o sistema seja de fato confiável, como afirma a Justiça Eleitoral, estas decisões passam a impressão de que tem algo a ser escondido. E essa impressão é ruim para qualquer democracia. Essa impressão é ruim para os cidadãos que vão votar em outubro. Não é saudável para a democracia esse tipo de decisão. Olha, o que podem achar? Vai ver um observador aqui, o que eles podem achar? Podem achar o dedo mindinho do Lula, podem achar a decência da Janja, eles podem achar quem botou o juiz de fora, podem achar quem tirou São Bernardo do campo, eles podem achar até quem matou o Celso Daniel. Né, são coisas muito sérias, né, o que observadores externos podem achar, afinal de contas, porque amanhã eles vão embora e eles têm a liberdade de opinar. E aqui no Brasil, a gente comete até crime de desopinião. Que é isso que virou esse país, infelizmente. Então, no meu ponto de vista, repito aqui, essa eleição vai selar o destino do Brasil dos próximos 40 anos, 2 gerações. Então, meus amigos, corram para as colinas. São 20h58. Amanhã nós estamos de volta às 7h30, 19h. Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30 no YouTube do Metrópolis.